Olá, tô aqui mais uma vez para chamar vocês para ir aí do lado, só passar com o dedinho aí para o YouTube para assistirem no Marco Simas, escritor nômade, a 2 vídeos que vão apresentar para vocês 2 autores, jovens autores, com seus primeiros livros, muito legais, que vocês vão curtir muito. Isso foi na Fripossos, e a gente bateu um papinho com eles lá, né? Eles apresentam seus trabalhos, falam um pouco do como tudo começou, e tenho certeza que vocês vão gostar. A primeira é a Lai Kaus, uma poeta maravilhosa, com seus 2 últimos, seus 2 mais recentes lançamentos, que são o Lábios Abertos e o Curto Circuito, que são de poesias, poemas maravilhosos, com aquela pegada erótica, mas uma coisa que vai além, né, do erotismo. Enfim, tem que ler para ver que é muito legal. E o outro é o Massacre da Faria Lima, do Luiz Vellani, que é outro jovem autor, seu primeiro livro. E o cara trabalhou no mercado financeiro e escreveu esse livro, Massacre da Faria Lima, né? E como ele mesmo diz, quem é que nunca quis dar um fim ao seu chefe? Então vão lá, vejam, ouçam as entrevistas, o papo, né? Ouçam o que eles têm a dizer e procurem os livros. Vai estar lá os links para conseguir adquirir o livro e tudo mais. Então é isso. Aproveitem tudo e depois a gente volta a se falar. Um grande abraço. Estamos aqui na Fripossos, 20ª Fripossos, na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. E mais uma vez, no coletivo Neomarginal, encontramos aqui a Lai Kaus, poeta maravilhosa, que tem uma pegada muito interessante que vocês vão descobrir agora. Lai, conta pra gente um pouco da sua trajetória, dos seus livros, o que acontece nos seus livros, e depois a gente continua. Caramba, primeiro, muito obrigada, uma honra falar com vocês. Obrigado, nós. Eu tô com 2 dos meus trabalhos aqui, que é o Lábio Aberto e o Curto Circuito. O Lábio Aberto, meu primeiro livro, que foi lançado em 2019. Curto Circuito é o meu último livro, né? Meu mais recente livro, melhor dizendo, que foi lançado ano passado. Então a gente ainda está nesse momento aí de, né, namorando com ele por aí, pelos corredores de leitura. E aí ambos livros, eles flertam com a poesia erótica, né? Há uns anos atrás eu considerava que eu escrevia exclusivamente poesia erótica, mas a gente vai abrindo, né? Então assim, não me considero uma autora exclusivamente erótica, sou uma poeta, uma autora, é isso, mas sempre aparece no meu trabalho algo assim. E como é que é a repercussão desse livro nos meios que você frequenta, entre as suas conhecidas e no mundo? Como é que está repercutindo? Cara, tem sido muito importante, muito interessante desde o lançamento do primeiro, né? Então, tem sido muito interessante, muito bacana, pela troca que eu tenho tido com mulheres, com autoras ou não autoras, mas mulheres que têm lido meu trabalho. Ontem mesmo, assim, foi um dia que foi muito interessante, porque eu estava aqui na tenda e aí eu recebi muita gente que veio aqui para me conhecer, para dar um abraço, para trocar, e é de uma importância gigantesca, né? Quando o Lábio Aberto, que foi o primeiro, foi lançado, a gente fez uma série de rodas de conversa em alguns espaços voltados justamente para o erotismo feminino, né, para a sexualidade feminina, para a gente falar um pouco mais disso, que embora a gente pense, né, erroneamente que não é mais um tabu, ainda assim a gente encontra assim, muita barreira, muito tabu, e tem sido importante muito nesse sentido, da gente ir desconstruindo coisas, a gente ir repensando coisas, reconstruindo a maneira que a gente lida com o nosso próprio erotismo, com a nossa sexualidade, etc. Tem sido maravilhoso, assim. Vou te perguntar o seguinte, como é que as pessoas acham os seus livros depois da feira? Depois da feira, eu sou publicada pela editora Cromos, mas vocês podem procurar através das redes mesmo. Então pode me achar lá no Instagram e pode me chamar, pode falar comigo, que tem o meu site lá, então tem lá no site, mas pode falar comigo mesmo que eu vou e envio ou entrego em mãos. Lai_Kaus. Lai, L-A-I_Kaus com K, claro. Isso, exatamente. Você pode ler um poeminha pequeno pra gente? Claro! O nome desse poema é Poeminha Inundado. E ele diz assim: quando juntos, certa vez, choveu, enquanto a chuva estalava e freneticamente molhava o telhado, barulhenta, tuas mãos igualmente frenéticas molhavam a mim. E de repente, choveu, tanto que a cama flutuou.
Oh. Lai, parabéns, muito legal. Vou mostrar os livros aqui para a câmera. Pô, adorei conhecer você, com o seu trabalho. Olha nas costas, não tem? Tem, ele tem um micropoema que deu origem ao nome do livro. Esse aí também tem? Esse aqui é que ele passa para cá. Ah, então é aberto, né? Muito legal. Aqui, Marco Simas, escritor nômade, diretamente da 20ª Flipócios, Festa Literária de Poços de Caldas. Estou aqui com um autor sensacional de São Paulo, que é o Luiz Velani. Luiz, fala aí pra gente um pouco da sua história, como é que você chegou a escrever e qual é desse livro. Pô, muito obrigado pela oportunidade em primeiro lugar, agradeço e admiro muito o trabalho de vocês. Muito obrigado. Promovendo a literatura, algo muito fundamental que vai fazer a humanidade sobreviver. Verdade, né? Verdade. Muito obrigado. E, bom, eu sou do interior de São Paulo, trabalhei no mercado financeiro durante alguns anos, sempre fui apaixonado por literatura, escrevo poemas também. E essa experiência de trabalhar no mercado financeiro me levou a juntar várias ideias que eu sempre tive para produzir um romance, que fosse um romance gostoso de ler, que discutisse ideias relevantes para esse momento da nossa sociedade, os desafios que a gente enfrenta. E é uma história bonita, uma história de uma amizade, né? Embora um nome violento, é uma história de um homem que tenta compreender por que um grande amigo dele cometeu o massacre da Faria Lima, por que ele cometeu, o que levou ele a se revoltar dessa maneira e reagir violentamente a uma injustiça que ele sofreu, a uma opressão que ele sofreu, não se sabe, vamos investigar, né, uma investigação, um romance policial, e espero que o leitor goste. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Não, imagina, peraí, mas não acabamos não. Opa, estamos aí, ficamos aqui. Quer dizer, você falou um pouquinho da sua trajetória, mas como é que é a repercussão desse livro? Como é que está indo? O que você está sentindo da recepção do livro para as pessoas? Eu tenho sentido muitas pessoas que se sentem oprimidas no trabalho, ou que conhecem pessoas que passaram por isso. Eu estava até brincando agora numa outra entrevista que o pessoal da Flipos estava fazendo, que quem nunca teve vontade de matar o chefe, que atire a primeira pedra, né? No caso, atire a primeira espada samurai, que é a arma que o assassino usa no livro, né? Enfim, então é um sentimento muito comum e eu tenho ficado muito feliz. Eu sou ainda novato nesse universo, tenho ficado muito feliz em como isso tem reverberado com o sentimento coletivo de uma revolta que vai não só contra a Faria Lima, que é um símbolo desses poderes estabelecidos, né? Mas uma revolta que vai até contra a nossa própria incapacidade de reação, né? Então é um livro que busca também entender como que a gente pode reagir diante de uma injustiça, o que está faltando para a gente conseguir dar um passo nessa direção, né? Verdade. E me diga uma coisa, acabando a feira, onde as pessoas conseguem o seu livro? O livro está no site da Editacuja, né, que é a editora que me deu essa honra de publicar com eles. A Érica faz um excelente trabalho na edição. É uma editora independente, então seria muito legal. Está na Amazon também, porque não temos como a gente escapar desses grandes distribuidores de livros, mas a Amazon pega uma grande fatia. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer através do site da Editacuja, né, colocar no Google Editacuja, já vai para o site e o livro está lá. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer enorme te conhecer o projeto de vocês. Vamos trocar ideias. Eu vou te mandar o que eu achei do livro, depois Vamos manter contato, sim. Pega um para vocês aqui. Muito legal, né? Olha, são dois autores incríveis, jovens, com livros maravilhosos, e que você não deixe de procurar, né? Você que ouviu aí, tanto a Lai como o Luiz, procurem os livros, né? Tanto na Cronos quanto na Editacuja, ou deles direto, né? Comprando direto deles, até mais interessante. Vocês trazem para a leitura jovens vozes da literatura brasileira, que falam diretamente com você que vive aqui nesse momento, que é contemporâneo desse pessoal. Então procure, leia, comunique, fale sobre o livro, dê de presente, né, no final do ano, agora, enfim, aniversário, Natal, etc. e tal, vai valer a pena. Vocês vão disseminar também um pouco mais da literatura brasileira. Então valeu, gente, um grande abraço para todo mundo e até a próxima semana.